Voltando a falar sobre neurobiologia. Então, quais são as outras questões que estão alteradas na neurobiologia em transtorno bipolar? O sistema imune também a gente vê alguns tipos de alterações, que seria basicamente o quê? Um aumento de algo chamado de citocina. Aí já comecei a falar grego de novo, né? Mas basicamente tem a ver com mensageiro de novo. Então, seu sistema imune possui células que estão ali para te proteger. Logo, se eu tenho duas células, eu preciso de mensageiros. Eles precisam conversar, comunicar, trocar um WhatsApp, trocar um direct ali entre elas, né? Quem faz isso? Citocinas. Basicamente, citocinas são os mensageiros do sistema imune. E no transtorno bipolar, o que descobriram? Que algumas dessas citocinas estão elevadas, como, por exemplo, a interleucina 4, TNF-alfa, interleucina 6. E essa elevação dessas citocinas, basicamente, levam a um estado pró-inflamatório sistêmico. Por que sistêmico? Mas espera aí, bipolaridade não é só do cérebro? Na verdade, não. A gente descobriu que no sangue periférico existem essas interleucinas aumentadas, interleucina 6, 10, interleucina 4, TNF-alfa, e você achando que era só biologia de ensino médio, mas agora você aprendeu que isso existe também, né? Então, as citocinas podem estar elevadas quando você compara com alguém que não tem transtorno bipolar. Logo, a gente vê que o sistema imune também faz parte das causas neurobiológicas que podem levar à manifestação dos sintomas daquilo que a gente chama de transtorno bipolar. E outra alteração extremamente importante essa. Pensa que é tipo assim, você tem um chefe, que seria o hipotálamo, e você tem um gerente, que seria a hipófise, que é uma glândula lá do seu cérebro. E esse gerente manda o funcionário, que seria uma glândula suprarrenal. Então, a glândula que está em cima do seu rim, suprarrenal. Que os nomes mais óbvios, né, que os cientistas arrumam para a gente, ainda bem. E qual que é a ordem que vem lá do chefão, gerente do funcionário? Liberar adrenalina e cortisol no sangue. Adrenalina e cortisol, todo mundo já deve saber que são hormônios do estresse. Então, eu vou ter uma tensão maior, uma frequência cardíaca maior, etc. Esse eixo que todos nós possuímos está hiperativado na bipolaridade, naquelas pessoas com transtorno bipolar. Isso quer dizer que eu tenho um eixo que trabalha demais. Então eu tenho o chefão, o hipotálamo, mandando na hipófise, que seria o gerente, mandando o funcionário, que seria a glândula suprarrenal, produzir um excesso de hormônio do estresse, adrenalina e cortisol. Esse é um dos motivos pelos quais os sintomas da bipolaridade se manifestam. Logo, a gente percebe que tudo que causa um grande estresse para a pessoa com transtorno bipolar vai piorar os sintomas, como, por exemplo, um trauma infantil, um estresse contínuo ao longo da infância e da adolescência, ou, por exemplo, passar por uma perda muito grande, ou problemas financeiros, desemprego, etc. E tudo aquilo que reduz o estresse pode ajudar, à medida que diminui esse mecanismo dessa hiperativação desse eixo hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal. E temos ainda um outro mecanismo neurobiológico no transtorno bipolar, que seria o quê? Uma baixa resiliência celular. O que seria isso, uma baixa resiliência celular? Vamos falar português. A célula aguenta menos pancada. Então, o que seria algo resiliente? É aquilo que aguenta agressões, pancadas e sobrevive a isso. Como, por exemplo, uma parede de concreto é bem menos resiliente que uma parede de borracha. Porque a borracha eu posso bater e ela ainda continua lá. O concreto, se eu bater e bater muitas vezes, vai quebrar. A questão é que no transtorno bipolar, a resiliência dessa célula é menor. Isso quer dizer que ela pode morrer se eu agredir ela, num tanto que outras pessoas não teriam as suas células prejudicadas. Como, por exemplo, se a pessoa está fumando, se a pessoa está bebendo, usando maconha, cocaína, crack, etc. Isso é uma agressão para o cérebro. Mas no caso de alguém com transtorno bipolar, isso vai ter prejuízos muito maiores. Ou seja, vai diminuir, vai matar muito mais esses neurônios. E aí tem vários nomes, né? Micróglia, oligodendróglia e por aí vai.
Tem, inclusive, um estudo mostrando isso, né? Que fizeram um estudo de imagem onde mostraram que no transtorno bipolar você tem uma redução de uns 29% da densidade de algo chamado oligodendroglia, nome bem bonito, né? Ali no córtex pré-frontal, que seria esse córtex que a gente tem aqui na frente do nosso cérebro, ventromedial. Essa redução do número de células é protegida muitas vezes por medicamentos que a gente usa no transtorno bipolar. E aí vem uma grande besteira, uma grande bobagem que as pessoas falam, que o remédio, por exemplo, o lítio, faz mal para o cérebro, prejudica o cérebro. Isso é uma bobagem completa. Por quê? Vários estudos já mostraram que essa perda neuronal é reduzida quando a pessoa usa um estabilizador de humor como o lítio. Ele é um fator protetor para as células do cérebro. Por isso que é tão importante alguém com transtorno bipolar receber o tratamento adequado. Sendo que uma das questões que contribuem para essa resiliência celular menor é o quê? A gente tem um jardineiro em menor quantidade no cérebro quando estamos falando de transtorno bipolar. Como assim? Existe um fator que existe na maioria... Existe um fator que ocorre na maioria dos mamíferos, inclusive no ser humano, que é um fator neurotrófico cerebral, que é o BDNF. Basicamente, ele é um jardineiro, ele cuida das suas células, cuida dos seus neurônios. Isso está reduzido no transtorno bipolar. Quer dizer que, além de eu ter uma resiliência menor celular, o meu jardineiro que cuida do cérebro está reduzido, o que contribui para o quê? Um cuidado muito maior com o estilo de vida no transtorno bipolar. Quer dizer que talvez o amigo vai fumar maconha, vai lá fumar seu baseado e não vai ter tantos prejuízos. Mas alguém que tem transtorno bipolar vai ter um prejuízo imenso. Então, talvez o cara ali vai tomar um porre e não vai ter tanto prejuízo. Mas se você tem transtorno bipolar, o prejuízo para o seu cérebro vai ser muito maior. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Proteja o seu cérebro se você tem transtorno bipolar. Proteja o seu cérebro se você é parente em primeiro grau de alguém com transtorno bipolar. Você precisa blindar o seu cérebro. E de diversas maneiras que você pode proteger e blindar o seu cérebro. Por quê? Porque você é um cara inteligente, está ouvindo ali o podcast do Lutz e agora aprendeu toda a neurobiologia que está por trás do transtorno bipolar e como isso é algo real. Tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que você não está vendo, mas é real essa neurobiologia.